Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a nossa missão é entrar em um território que a todo ser humano conhece bem intimamente, eu diria. Até demais, né? Pois é, mas que a gente raramente parar para analisar com a devida atenção. A ideia hoje é falar sobre a verdadeira ciência por trás do estresse. Um tema super necessário. Muito. E a nossa missão com essa exploração de hoje, baseada nas notas sobre as 4 categorias de estresse, é justamente desmistificar o que acontece no corpo e na mente. Uhum. A gente quer garantir que quem está ouvindo ganhe, ferramentas mentais úteis mesmo, para entender o próprio corpo. Exatamente, e sem aquela sobrecarga de jargões que ninguém aguenta. Sim, até porque, a rotina de todo mundo já traz tensão o suficiente. Não precisamos de mais peso. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, eu acho que a gente precisa ajustar nossa lente. Porque normalmente a gente pensa no estresse só como aquela sensação de tensão nos ombros, sabe? Ou aquela irritação clássica no trânsito. Exato, mas a definição científica real, a base que os nossos materiais trazem hoje, é que o estresse é uma reação a qualquer evento que exija que a pessoa dedique recursos significativos. Recursos para conseguir lidar com o evento, sim. E o leque é muito amplo quando a gente fala de recursos. Dinheiro, energia física, tempo. Capital social, apoio psicológico. Isso. É basicamente uma equação de exigência versus a capacidade de pagamento, digamos assim. Essa mudança de perspectiva é fantástica. Viu o estresse como essa transação de recursos o alicerce para entender tudo que a gente vai discutir hoje. Uhum. E o que é fascinante aqui é a forma como o corpo humano, ao longo de milênios de evolução, foi programado para reagir. No exato milissegundo, né? Milissegundos. É a biologia nua e crua operando. Quando o cérebro detecta uma exigência, o nosso sistema nervoso autônomo assume o controle da nave. Ele toma a direção. Totalmente. E a gente pode imaginar esse sistema operando através de 2 vias principais. Pensa no acelerador e no freio de um carro. Ok, acelerador e freio. O acelerador é o sistema nervoso simpático. É ele que dispara a famosa resposta de lutar ou fugir. Então é aquele momento em que a pessoa leva um susto ou recebe uma notícia ruim e parece que o corpo inteiro leva um choque? Precisamente. O sistema nervoso simpático não tem nada de sutil. Ele não pede licença? Nenhuma. Ele inunda o corpo com adrenalina e cortisol de uma vez só. O objetivo ali é armar o organismo para uma ação física extrema. A frequência cardíaca vai lá em cima. Dispara. Tudo para bombear mais sangue para os músculos, a respiração fica rápida, as pupilas dilatam, a pressão sobe. O corpo está se preparando para a guerra. Literalmente. Ele desliga até o que não é essencial, tipo a digestão, para focar só na defesa. O que faz todo sentido se a gente estiver fugindo de um leão na selva. Sim, para sobrevivência imediata. Mas talvez seja um exagero fisiológico se a ameaça for, só um e-mail passivo-agressivo do chefe. Com certeza. O corpo não sabe a diferença inicial. Tá, mas e o freio? Como é que o corpo sai desse estado de alerta vermelho? Aí entra o papel vital do sistema nervoso parasimpático. Ele é a equipe de resgate. O freio. Isso. Logo depois que o evento estressante passa, o parasimpático entra em cena e acalma o sistema. Ele desacelera o coração, normaliza a respiração. Deixa o corpo descansar. E começar a reconstruir os recursos que foram queimados naquele pico. É uma gangorra biológica bem impressionante, para ser sincera. Muito sofisticada. Mas na vida real a gente sabe que as coisas não se resolvem em 5 minutos para o freio poder atuar tão bem assim. Pois é, e aí que mora o problema. Isso nos leva a um conceito super importante do Hans Selye, a síndrome de adaptação geral. O trabalho do Selye é um divisor de águas. Ele mapeou o que acontece quando o corpo é forçado a lidar com essa gangorra por mais tempo. Ele dividiu isso em 3 etapas. Sim. A primeira etapa é a fase de alarme, que é exatamente essa ativação do acelerador que a gente acabou de falar. O botão de lutar ou fugir sendo pressionado. Exato. Os recursos são mobilizados às pressas, mas é desenhado para ser de curtíssimo prazo. Ok, alarme tocou, adrenalina subiu, mas digamos que a ameaça não passa. Não é um susto rápido, mas uma semana inteira de provas finais. Ou um problema financeiro de meses. Isso.
O que acontece com o corpo depois do choque inicial? Aí a gente entra na segunda etapa, que é a fase de resistência. O choque passa, mas o alerta não desliga totalmente. O corpo entende que a batalha vai ser longa. Ele tenta achar um novo equilíbrio, mantém a pressão e o coração meio altos e continua a secretar o hormônio do estresse, só que de forma mais controlada. E se o estressor sumir nessa fase? Ótimo. Os sistemas voltam para a homeostase, que é o estado natural de saúde. Mas o mundo moderno é especialista em manter o estressor ativo o tempo todo. A pessoa fica presa na fase de resistência. Fica. E o corpo não tem um tanque infinito de combustível para sustentar isso. Não tem como manter esse gasto de energia para sempre. Não mesmo. E aí entra a terceira etapa do CELI, a fase de exaustão. O nome já diz tudo, nossa. É a falência das defesas. A energia vital acaba, o sistema imunológico cai. E aí vem as doenças, né? Insônia severa, problemas cardiovasculares, irritabilidade extrema. O corpo quebra pelo esforço de ficar em alerta contínuo. É uma visão crua de como a nossa máquina opera no limite. Muito crua. Mas a fisiologia, o coração batendo rápido, os hormônios, isso é só metade da história pelas fontes que a gente leu. Tem um outro lado dessa moeda. O lado psicológico. O modelo transacional do estresse, que diz que a mente e o corpo estão num diálogo constante. E o que dita o estresse é a avaliação que a mente faz. Exato. O modelo transacional é onde a biologia bruta encontra a experiência humana. Não é só o evento em si. É como a gente interpreta o evento. O cérebro faz uma avaliação primária em fração de segundos. Ele coloca um rótulo na situação. Ele pergunta, isso é irrelevante? É um dano que já rolou? É uma ameaça? Ou é um desafio? E esse rótulo dita a cascata química que vem depois. Tudo depende desse rótulo. E depois tem a avaliação secundária, certo? Que é aquele inventário interno. A mente olha para os próprios recursos e pensa, eu dou conta disso, tenho dinheiro, tempo, apoio emocional para resolver. Se a avaliação primária diz que é ameaça, mas a secundária diz que tem recurso sobrando... O estresse é mínimo. Mas se falta recurso, o alarme soa no máximo. Soa muito alto. Pensa no exemplo da tatuagem que tem no material. Alguém indo fazer a primeira tatuagem. Clássico. A pessoa não sabe o barulho da máquina, não conhece da dor. A avaliação primária grita que é uma ameaça ao corpo. E a secundária diz que não tem experiência prévia. Resultado, suor frio e estresse altíssimo. Uma tempestade perfeita de ativação do simpático. Agora pega a mesma pessoa indo fazer a 10ª tatuagem. É o outro cenário. O evento no mundo real é idêntico. Mesma agulha, mesma dor objetiva. Mas o estresse é quase zero. Porque a mente já fez a avaliação e sabe que tem recurso cognitivo, sabe respirar, sabe lidar. O estressor externo não mudou nada. O indivíduo mudou. A percepção alterou a biologia. Isso mostra a neuroplasticidade da nossa resposta. E é por causa dessa capacidade de avaliação que a gente esbarra num conceito muito contraintuitivo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque desde cedo a gente aprende que estresse é o grande vilão, que sempre faz mal. Mas a ciência divide o estresse em duas categorias. A angústia, o distress, e do outro lado, o eustress. E a linha entre os dois é totalmente desenhada pela avaliação mental. Como assim? A angústia, o distress, é o estresse ruim. É quando a gente vê uma ameaça e não tem recurso. É a sobrecarga que adoece. Aquela sensação de afogamento. Isso. Já o eustress é o estresse benéfico. Pera, então o corpo não sabe a diferença entre eu estar apavorada no engarrafamento e estar prestes a dar a palestra da minha vida? Fisiologicamente, não tem diferença nenhuma. Sério? Nenhuma. Uma pessoa com eustress tem a mesma frequência cardíaca, a mesma respiração ofegante de alguém em angústia profunda. O coração não bate diferente pela alegria ou pelo medo. Não mesmo. O diferencial é só a avaliação primária. A lente mental. No eustress, a pessoa rotula a situação como um desafio empolgante, não como uma ameaça fatal. É o frio na barriga de um primeiro encontro. Ou antes de entrar num palco. A experiência é estimulante. A mente transforma aquele veneno em combustível puro. É poderoso saber que dá para canalizar o estado de alerta para o foco. Muda o jogo. Mas trazendo para o dia a dia, como esse estresse se materializa? Os especialistas organizam em 4 blocos. Sim, pela duração e intensidade. O bloco mais comum são os aborrecimentos diários.
Aqueles atritos de baixa intensidade. O vizinho com som alto. A internet que cai no meio de uma reunião importante. Isolados, a gente respira fundo e a vida segue. O freio parasimpático atua. Rapidamente. Mas isso não explica a adrenalina de, sei lá, quase bater o carro. Isso é outra coisa. Aí já é o estresse agudo. Muito mais intenso, muito barulhento, mas passa rápido. Uma briga feia, um teste surpresa na escola. O alarme dispara forte, mas depois de umas horas o corpo recupera. O problema é quando não tem tempo para recuperar. Que é o estresse agudo episódico. O vilão da vida corporativa. A sequência de desastres consecutivos. A pessoa lida com um cliente furioso. Desliga o telefone e já ganha um projeto urgente do chefe. Aí percebe que perdeu um prazo. Um soco atrás do outro. O corpo tenta voltar para o equilíbrio e leva outra rasteira. É o caminho para o colapso, porque a fase de resistência nunca estabiliza. Mas ainda tem fim. O peso pesado mesmo é o estresse crônico. Aí as regras mudam. Não tem resolução à vista. É contínuo. Semanas, meses, anos. Cuidar de um parente muito doente o tempo todo. Sofrer bullying todos os dias. Sobreviver em ambiente de pobreza extrema ou em guerra. O alarme nunca desliga. O corpo opera no vermelho para sempre. E isso leva a consequências graves. Quando o crônico toma conta... Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente vê o perigo do estresse tóxico. Tóxico. Sim, o estágio final. O desgaste fisiológico prolongado causa danos reais na arquitetura do cérebro e nos órgãos. Doenças autoimunes, depressão, hipertensão, o corpo se autodestrói. É um lembrete forte de que gerenciar o estresse é necessidade biológica, não luxo. Fundamental. Mas de onde vêm esses estressores maiores? A escala de 1967 tentou mapear isso. E revela muito sobre a condição humana. No topo, os intensos universais: divórcio, prisão, morte na família. Abalos sísmicos que exigem recursos absurdos de qualquer um. Adaptação gigantesca. Mas a escala traz os moderados também. Mudar de casa, de escola. E receber uma promoção. Promoção gera estresse. É paradoxal, né? A pessoa batalha pela promoção e quando ganha, o corpo entra em alerta. Porque exige reconfiguração de recursos. Novas responsabilidades, nova equipe. Consome energia mental. Até as vitórias cobram um preço. E tem os modestos, né? Feriados, férias, multa de trânsito. Sim, drenam recurso em doses menores. Mas os dados demográficos modernos são os que chamam mais atenção. Sim, eles analisam como subgrupos enfrentam fontes específicas, de forma bem factual e imparcial. O que os dados mostram? Universitários, por exemplo, o foco do estresse são os exames e, mais expressivo ainda, as dívidas estudantis. E os adultos de meia idade? A geração sanduíche, pressão financeira e de tempo cuidando dos filhos e dos pais idosos ao mesmo tempo. Uma pressão dupla. Exato. E tem o levantamento sobre grupos minoritários. Sim, as pesquisas sobre a população negra nos Estados Unidos... que apontam que mais da metade dessa população identifica a discriminação constante como uma fonte de estresse crônico real e persistente. Afetando a saúde a longo prazo. Sim. Isso prova que a mecânica do coração batendo é igual para todo mundo. Mas o gatilho varia demais dependendo de onde e como a pessoa vive. O tecido social muda tudo. E a desigualdade financeira escancara isso. Tem aquela analogia sobre como a pobreza afeta a avaliação primária. É a aplicação prática disso tudo. Imagina um pequeno acidente de carro. Você bate o para-choque. Só dano material. Se a pessoa tem uma boa poupança, a mente faz a avaliação e cataloga como um desafio. É chato, tem que ligar para o seguro. Mas tem recurso. Dá para resolver. Agora coloca na mesma batida alguém que vive do salário do mês, na corda bamba financeira, e usa o carro para trabalhar. A avaliação primária vai ser totalmente oposta. A mente vê o mesmo para-choque amassado como uma ameaça à sobrevivência. O medo de perder o emprego, de não pagar o aluguel. Ah, cascata de desastres. E aí a reação fisiológica é explosivamente mais forte. O nível de angústia bate no teto. A capacidade financeira literalmente molda a lente do cérebro. É o recurso ditando a biologia. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O resumo prático é que o estresse não é só aquele incômodo no fim do dia. É uma dança complexa entre biologia e interpretação psicológica. E o primeiro passo para quem está ouvindo é ganhar consciência
Diagnosticar o que está sentindo, Saber se é um aborrecimento diário ou se está entrando num ciclo crônico. fazer um inventário honesto dos recursos. Tempo, saldo bancário, rede de apoio. É o autoconhecimento aplicado à biologia para dar algum controle sobre o volante de novo. E para fechar essa nossa conversa, eu quero deixar uma provocação para a gente refletir. Manda. Se a forma como a gente avalia a situação dita se o corpo sofre a angústia ou curte a energia do eustresse, até que ponto a gente poderia treinar a própria mente? Olha, Hackear o cérebro mesmo, com prática, com terapia, para reclassificar intencionalmente as urgências do dia a dia. desarmar o alarme antes de tocar. Isso, antes da primeira gota de adrenalina. Transformar o que parece ameaça angustiante num desafio irrelevante. Isso levanta uma questão importante. O poder da nossa percepção é uma das forças mais transformadoras que a gente tem. Demais. Se a gente conseguir pausar um segundo entre o estímulo e a resposta, dá para reescrever nosso bem-estar. Fica o convite para quem está ouvindo observar as próprias reações daqui para frente. É um exercício para a vida toda. Sem dúvida. Agradeço imensamente a companhia de quem nos emprestou os ouvidos hoje para esse mergulho profundo. Esperamos que tenha clareado as ideias e trazido ferramentas úteis para entender essa máquina incrível que é a nossa mente e o nosso corpo. Foi excelente. Foi um prazer compartilhar essas descobertas. Cuidem das suas avaliações primárias e continuem explorando o mundo sempre com muita curiosidade.